O senhor também, viu? Gosta Tu de abusa ferrar. demais, Deus me livre. Que O negócio senhor difícil, mas abusa, se fosse olha. comigo, tu ia ter 18 aulas por dia, manhã e O senhor tarde. bota pra descer mesmo na gente, viu? Na moral. Boto, boto porque Moral. no ano que vem vocês vão Não, precisar dessa aula. até Gil riu agora, amor. Na moral. Eu tô rindo contigo reclamando, não tem nada que reclamar, sem fazer nada, ainda tá reclamando. Eu tô Olha, reclamando não, Gil. É porque é a realidade da eu? vida. Aham. Né? Realidade da vida você vai ver quando daqui a pouco, viu? Só falta pouco tempo. Vai, vê Mas, se... O chicote da vida vai ó, vir com força em você, viu? eu tô brincando. Mas é Uhum. verdade. Eu tô brincando, mas é É, se verdade. ficar no quartel, aí é que tu vai ver mesmo. Ixi, Maria. Vai que eu não posso falar mesmo. É, Ok, não certo. Ei, boa aula aí, viu? Boa aula, não tá? é? Vai, tá certo. Peraí, Tchau, deixa eu... papai. Não, não, agora não. Só depois, quando eu terminar. Pegar pão. Ah, sim. É história nono ano, boa aula. Boa aula aí. Ah, não vai sair não, viu? Tirar fora, hein? Então, é assunto novo, né? Nós terminamos. Diga, diga, tem alguma coisa ainda que você pretende terminar? Porque eu fiz aquele exercício, né? Fiz, eu acho que foram umas 10 questões ou mais, não foi? Peraí, Gil, eu vou abrir lá na matéria, viu? Peraí, viu? Não, não vai ter exercício, não. Não vai ter exercício, não. Ah, vai não, é? Não, é só leitura, Ah, a pronto. gente Graças a Deus. explicação. Aí o exercício é na próxima aula, viu? Ah, vai ter outra de história. Oi? Vai ter outra de história. Não vai não, só tem essa. Mas Ah, eu digo entendi. assim, porque eu dividi, porque é dividido. Ingrid, vem cá. Porque eu dividi, não é dividido, eu faço assim, faço uma leitura, né? Ah, Aí, tá. marco até, aí depois faço um exercício, aí faço o restante da leitura, e aí faço o exercício geral, não é isso? Não, Aí tá hoje, certo. Eu pensei que era outra sua. A seguida. não, não, aí o assunto é grande, né? Aí eu dividi, Tá certo. o assunto Pode é continuar. descolonização da Ásia e da África. Deixa eu ver até onde eu marquei. Bora mudar o assunto? O assunto é descolonização da Ásia e da África. A descolonização, é? É, descolonização, mas ninguém vai escrever nada agora, não. Eu vou ler, né? Certo. Aí a gente depois eu faço um resumozinho, e aí, se der tempo, a gente inicia. Se não der, o assunto é grande e eu paro. Então, ela ficar aqui. Deixa eu ver até onde eu dividi. Pronto, ela foi dividido. Então, vou descolonização da Ásia e da África. Tá ok. Aí, no final da Segunda Guerra Mundial, as potências. No final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias se voltaram para reconstrução e recuperação econômica do continente para as disputas das guerras, para as disputas da Guerra Fria. Enquanto isso, os habitantes de suas colônias na Ásia, e na África, intensificaram recém-criados, desaparavam com sérios problemas econômicos e sociais, resultado de décadas de exploração imperialista, de exploração imperialista. Alguns desses países protagonizaram conflitos internacionais, acirrando ainda mais o clima tenso que o mundo vivia na Guerra Fria. Em 1955, os países, aí ele diz assim, os países, aí 23, eram 23, né? Que eram asiático,
eram os países, eram 23 asiáticos e 6 africanos, se reuniram na Conferência de Bandung, na Indonésia, com o objetivo de se ajudar mutuamente e formar um bloco de aliados aos Estados Unidos e à União Soviética. Assim nasce o chamado Bloco do Terceiro Mundo. Então, ele diz a descolonização da Ásia e da África, como ele diz, foi o processo de dependência, né? Em relação à metrópole europeia. Então, o que, é que eles estavam querendo? Esse processo de independência, né, que eles estavam querendo. Foi uma descolonização, quer dizer, aconteceu várias coisas, como a gente viu aqui, que isso ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial. Nesse final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias voltaram para a reconstrução e recuperação econômica do continente para as disputas da Guerra Fria. Que a gente viu também, que a gente já viu um pouco da Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, que foi um período de tensão, né? Entre a União Soviética, os Estados Unidos, né? Que a gente viu, né? Então, aí ele diz, período da Guerra Fria. Enquanto isso, os habitantes das suas colônias, na Ásia e na África, intensificavam as lutas por suas independências. No entanto, à medida que se emancipavam, os países recém-criados deparavam-se com sérios problemas econômicos e sociais, resultado da década da exploração imperialista. Então, esses recém-criados, quem eram esses recém-criados? Os países novos, que estavam, né, querendo a sua independência. Quem são esses países novos? Ásia e África. Porque a gente já viu a luta na União Soviética, nós já vimos os Estados Unidos, que está metido em quase tudo, a gente vê, e a União Soviética também, né? Então, eles estavam como quando ele diz aqui, no entanto, à medida que emancipavam os países recém-criados, deparavam-se com sérios problemas econômicos. É isso? Então, quando ele fala. Aí aqui ele diz, alguns desses países protagonizaram conflitos internacionais, acirrando ainda mais o clima tenso que o mundo vivia na Guerra Fria. Quer dizer, mal terminava a guerra, começava a outra. Né? A gente viu muito disso, né? E a gente está vendo ainda a continuação. Isso aqui não é aquela guerra que se acabou, não é que, mas era como é que se diz? Era um confronto que estava havendo, né? Aí ele diz, em 1955, 29 países, quer dizer, 23 era asiático e 6 africanos, né? Ele diz, se reuniram na Conferência de Bandung. Aí, na Indonésia, com o objetivo, quer dizer, essa conferência, foi na Indonésia, e ela tinha o objetivo de se ajudar mutuamente e formar um bloco de aliados aos Estados Unidos. Um bloco aliados aos Estados Unidos nem à Rússia. Assim nascia o chamado Bloco do Terceiro Mundo. Então, o que foi esse Bloco do Terceiro Mundo? Aí aqui ele diz, o Bloco do Terceiro Mundo foi uma expressão criada em 1952 pelos socialistas franceses, Alterné Saugny. Para ele, o primeiro mundo correspondia aos povos capitalistas e o segundo mundo
aos povos socialistas. E o terceiro mundo aos povos emancipados por a opressão, pela opressão colonistas, certo? Então, para eles tinham três tipos. Para eles tinham três divisões. Então, quando ele chamou o terceiro mundo, foi esse, né? Para ele, o terceiro mundo eram os países emancipados pela opressão. Quer dizer, pela opressão, era um país que ele estava sendo assim. O primeiro era digamos, maior, né? E aí eles dizem, é um país, esse terceiro mundo é um país emancipado, e ainda tem mais aqui também, ó, empobrecido, né? E também pela opressão, ele ia pela opressão, e era, digamos, um país mais, considerado os mais frágil, né? O mais que estava ali sofrido, mais sofrido. Aí agora a gente vai ver, aí, diante dessa descolonização da Ásia, da África, isso aqui é o começo, né? Que é a entrada, como ele está explicando como foi o final, essa descolonização, o que foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, que foi no final da Guerra Mundial, né? Que eu terminei de ler agora. Aí vem Gandhi e a independência da Índia. Aí, acho que vocês também já ouviram falar em Gandhi, né? Aí ele diz assim, olha aí, a lupa lá uma coisa. Peraí, viu que eu me... A lupa, filha, lá em cima. Aí ele faz, Gandhi foi o principal líder da independência da Índia para liderar os domínios ingleses. Ele defendia a política da resistência pacífica, incentivando atos de desobediência civil e a ação não violentas contra os colonizadores. Gandhi também questionava o milenar sistema de castas e denúncias às péssimas condições em que viviam as camadas menos privilegiadas da população. Pregava ainda a tolerância religiosa. Boa parte dos 400 milhões de indianos participou de protestos não violentos contra graves passeatas e boicotes aos produtos brigadeiros. Menina! Obrigada. Ai, me perdi, cabe tudo. Sim, passeatas e boicotes aos produtos ingleses, obrigando os colonizadores a abandonar gradualmente a Índia. Contudo, cresciam as rivalidades entre grupos muçulmanos e hinduístas. Nesse período, assim, quando os indianos conquistaram a independência, em 1947, tiveram seu território dividido em 3 países. A Índia, majoritariamente hinduísta, o Paquistão muçulmano, subdividido em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. E o Sri Lanka, antiga ilha do Ceylon, com predomínio budista. Confrontos religiosos seguiram com centenas de milhares de mortos e fugas em massas de muçulmanos. Para o Paquistão,
e de hinduístas para a Índia. Em 1948, o líder hindu Gandhi foi assassinado por um brahmane, por um brahmane fanático, que discordava de sua tolerância em relação aos muçulmanos. Em 1971, o Paquistão Oriental proclamou-se independente do Paquistão Ocidental, constituindo a República Popular de Bangladesh, uma das nações mais pobres do mundo, com mais de 160 milhões de habitantes. Então, olha só, a gente está vendo Gandhi, a independência da Índia. Como foi? Quem era Gandhi? Gandhi era um dos principais líderes da independência da Índia, né? Ele liderava o domínio inglês e se defendia a política de resistência pacífica. Ele incentivando atos de desobediência. Então, nesse caso aqui, essa desobediência que ele fala é uma desobediência civil, que é uma forma de protesto pacífico que consiste em desobedecer às leis existentes, considerando injusto. Então, quando ele diz aqui, a desobediência civil, as ações não violentas contra a milenar, sistema de castas e denúncia. Então, vamos ver o que é sistema de casta. Sistema de casta é um sistema rígido, é um sistema de divisão social da Índia, no qual a posição social do indivíduo é transmitida de pai para filho, e não pode ser mudada. Então, deixa eu repetir para vocês, que eu dei um errinho aqui, né? Então, esse sistema de casta, o que é o sistema de casta? É um sistema rígido, né? É uma divisão social da Índia, na qual a posição social do indivíduo é transmitida de pai para filho e não pode ser mudada. Então, é como ele diz. Então, aí, continuando, o que Gandhi a leitura sobre Gandhi. Aí ele diz, e denunciava a péssima condição em que viviam as camadas meio privilegiadas da população. Pregava ainda a tolerância religiosa. Quer dizer, além de ele fazer tudo isso, né, ele queria, queria paz, né? Não queria violência, não queria que as pessoas rompessem com suas culturas, como esse sistema de caixa que ele fala, não queria desobediência, né? Então, tudo isso ele pregava, né? Ele dizia o que queria, só pregava o bem, né? Nesse caso. Então, ele diz, boa parte dos 400 milhões de indianos participou do protesto não violentos, como greves, passeatas e boicotes aos produtos ingleses, obrigados aos colonizadores a abandonar gradualmente a Índia. Então, greves, a gente sabe, né, o que é greve, que é esse sistema que faz, né, tal, reivindicando sua... passeatas, aquelas passeatas e boicotes, que fazem aquela passeada reivindicando também os seus direitos, muitas coisas, e às vezes umas dessas passeatas também ficam um pouquinho assim... Eles às vezes fazem quebra-quebra, quer dizer, é um negócio que às vezes dá certo e às vezes também fazem muito vandalismo, né? Então, ele não era a favor disso também. E aí ele diz, e boicotes aos produtos ingleses, obrigando os colonizadores a abandonarem gradualmente a Índia. Então, quer dizer, esses produtos ingleses
produtos importados, né? Roupa, alimento, tal. Acho que então, muita gente fazia boicote a isso, né? Esse boicote é assim, a gente não comprar, né? Se, por exemplo, um produto está caro, vamos fazer um boicote, ou seja, vamos deixar de comprar esse produto para ver se esse produto baixa, né? Então, esse boicote, passeatas e boicote aos produtos ingleses, né? Esses produtos que vinham, para os indianos comprarem. Aí, contudo, cresciam as rivalidades entre os grupos muçulmanos e hindus nesse período, né? Que é nesse período que está, né? Rivalidade. E os hindus. Assim, quando os indianos conquistaram a independência, em 1947, tiveram seu território dividido em 3 países. Então, a Índia, né? Majoritariamente hinduísta, quer dizer, a Índia era hinduísta, né? O Paquistão, muçulmanos, subdividido em Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental, né? Então vinha o Sri Lanka, que era a antiga ilha do Ceylão, com predomínio budista. Então, três países divididos, né? Hindu, muçulmanos, foram os hindus, os muçulmanos, e a Sri Lanka, que era a antiga Índia, era o budismo, né? Budista, hinduísta e muçulmanos. Aí, o que foi que aconteceu? Em 1948, o líder hindu, Gandhi, foi assassinado por um brahmane. Então, fanático que discordava de sua tolerância em relação aos muçulmanos. E em 1971, o Paquistão Oriental proclamou-se independente do Paquistão Ocidental. Constituiu a República Popular da Bangladesh, uma das nações mais pobres do mundo, com mais de 160 milhões de habitantes, certo? Então, isso é a história de Gandhi, e eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre Gandhi, né? E ele conta aí os mitos dele, não sei se é mito, se foi verdade, se não foi, que ele só andava assim, com aquele roupa branca assim, atravessada, que também já é um modelo lá da Índia, né? Aquelas roupas assim, como escravizados, que era o modelo da Índia, simples demais, com seu cajado, só pregava bem, não sentava, não deixava, assim, deixava sempre à vontade do pessoal na igreja, na pregação dele. Era uma pessoa muito simples, né? O que a gente viu, o que a gente sabe, assim, que muitos falam de Gandhi. Então, vamos... Oi? Qual o nome dele? Gandhi. Gandhi, Gandhi. Ah, certo. Mahatma Gandhi, né? Já ouviu falar Mahatma Gandhi? Aí ele foi o principal líder da independência da Índia. Não, nunca ouvi falar não, mas eu vou pesquisar sobre ele. Vou pesquisar para você ver, é muito bonita a história dele, de Gandhi. Tá certo. Que ano passou a história dele? Oi? Qual ano? Aí foi aqui, pelo menos aqui na história que fala, foi em 1947, nesse período aí, né? E foi Mahatma Gandhi. Aí vai contar a história dele todinha. Depois Aí, Mahatma Gandhi é Mahatma, Mahatma. Aí Gandhi, Gandhi. A história dele é muito bonita. Ele foi o líder da independência da Índia, né? E por aí vai, né? E a gente sabe que o livro, ele conta a principal parte, né? Se a gente for aprofundar mesmo, tem tanta história, tanta coisa ainda. Então, ele conta, o livro, ele sempre faz aquele resumo,
contando as principais partes, que foi essa, né, que ele estava liderando, que foi essa parte que ele estava liderando, que foi durante a independência da Índia. Então, aí você vai encontrar ainda muitas coisas falando sobre Gandhi. Ele andava de branco, ele orava muito, andava com o cajado, né? Ele era bem magrinho. Segundo o livro, assim, a gente vendo foto, essas coisas. Ele era só um homem normal, era? Oi? Ele era só um homem normal ou era, sei lá, Ele, profeta? é, ele era tipo profeta, vice? Ah, entendi. O povo acreditava E nele. era. Ele era um tipo profeta, assim, ele falava bonito, sabe? Tinha muitos seguidores ele, tinha muitos seguidores. Sei É, como é. são pessoas assim, no meu ver, né? São pessoas assim, ungidas por Deus, porque quem procura fazer o bem, quem procura só plantar o bem, não querer o mal de ninguém, isso aí são pessoas ungidas por Deus, né? Então ele foi para liderar, porque entre muçulmanos né, e depois foi o quê? Como foi a morte dele? Assassinado. E esse assassinato dele foi tipo, né? Foi tipo uma inveja, assim, porque ele liderava, era um bom líder, né? Tinha seguidores, né? Aí, provavelmente, inveja, né? Eu acho, né? É verdade, é verdade. Então, não tem a inveja, não. Mas, assim, por as nossas leituras que a gente vê, pelas nossas leituras que a gente vai vendo, no livro mesmo aqui, é resumido, como eu estou falando para você, é tudo resumido, mas se a gente fosse aprofundar, provavelmente a gente lendo, a gente vai ver que você sabe que é a pessoa que tem inveja, né? Faz muita coisa. Com certeza. Assassinaram ele, qual era o motivo que Gandhi tinha para ser assassinado? Se ele só pregava o bem, pregava a paz, né? Exatamente. Então, a gente dá para entender assim, né? Então, geralmente esses líderes, eles morrem dessa forma, né? A gente É vê, verdade. né? Assim, a gente viu Pedro, João, como morreram, né? Paulo, como morreram esse povo. E aí vem Gandhi, e aí, né? Aí, por isso que eu digo assim, no meu ver, assim, pela leitura que eu já tive também, eu acho que foi um tipo assim de inveja para matar um homem, então, né? É a chamada ganância. É. Então, então a gente agora vai à África, as guerras da independência. Aí diz, o processo de descolonização da África transformou o continente em palco de violência e guerras. A maioria das nações que surgiram não conseguiam superar a, não conseguiam superar a miséria produzidas por décadas de colonização, apesar de contarem com grandes fortes e riquezas naturais e produtos agrícolas. Aí aqui tem um mapa, né, mostrando onde ocorreu essa descolonização, certo? Então, esse mapa ele vai mostrar que houve a descolonização no Chile, na Nigéria, no Egito. Está mostrando onde houve esse ocorrido todo, a descolonização dos países. Então, e também tem as datas, né? A partir de 1950 foi ocorrendo essa descolonização. E aí tem assim Angola, tem um pedaço bem escuro aqui para ver. Angola, Moçambique, Moçambique, Botswana. Isso aqui são os países que foram Zambar são os países da África que foram descolonizados, e como ele diz, que foi um processo que transformou
o continente em palco de guerras, né? Violentas guerras, e a maioria das nações que surgiram e conseguia superar a miséria produzida por décadas de colonização. Então, foram esses países que eu li. Ainda tem mais alguns aqui. Ainda tem Angélica, Marrocos, deixa eu ver. Ásia não, Egito já li. Pronto, e o Quênia? Por os países que foram, que sofreu as guerras da independência africana. Aliás, muito sofreram, porque em guerra a maioria sofre, né? Não tem esses que não sofrem. Mas teve uns que sofreram mais, foi mais violento, né? Como eles dizem. A miséria, a miséria é tudo, né? As condições econômicas, né? Quando se fala em miséria. A pobreza em geral, né? A pobreza de tudo, né? Então, quando se fala nisso. Aí ele faz. Aí pronto, aí só esse pedaço da África, a guerra que ele está mostrando, só é dizendo que foi o processo de descolonização na África, que transformou esse continente, né? Foram guerras, a maioria em miséria, e há décadas que eles vinham sofrendo isso, né? Aí ele diz também aqui que grandes, fortes e as riquezas naturais e os produtos agrícolas. Mas mesmo assim, ainda sofria, né? Ainda sofriam. E foram esses países que eu contei, e foram esses lugares que eu contei a vocês. Né? Angélica, o Quênia, esse mapa da África que está aqui. Aí aqui tem a leitura, aí aqui vem outro, um pedaço da República Democrática do Congo. Então ele diz: nas lutas de libertação contra o domínio belga, sobressaiu-se o Movimento Nacional Congo. Movimento Nacional Congo. Leis lideradas por Patrice Lumumba, deixa eu ver se é o nome dele. Liderado por Patrice Lumumba em 1960. Diante da pressão popular, a independência foi reconhecida e Lumumba acabou eleito como primeiro-ministro. No entanto, em 1961, ele foi assassinado por forças opositoras ao novo governo. A disputa pelo poder político de vários grupos e interesses das potências pelas riquezas minerais mergulharam o país em longas guerras civis, que ainda hoje assolam a região. Em resposta, a ONU vem realizando intervenções para tentar estabelecer a ordem e garantir a ajuda humanitária aos habitantes e refugiados que buscam deixar a região. Então, aqui está falando sobre a República Democrática do Congo. A leitura é pequena, porém muito, né, chamativa a atenção. Ele diz que nas lutas da libertação contra o domínio belgas, sobressaiu-se o Movimento Nacional Congo, liderado por Patrice Lumumba. Isso foi em 1961. Essa pressão popular de independência foi conhecida e Lumumba acabou eleito como primeiro-ministro. Mas no ano seguinte ele foi assassinado. E a disputa ocorreu pelo poder político de vários grupos, né, e os interesses. Então, tudo isso a gente está vendo que é o interesse, como ele diz, os interesses pelos minerais. Quer dizer, na outra leitura, nós vimos uma parte, foi que era diamante, ouro, essas coisas todas, que era cidade cercada, né? Então, continua, né, a leitura, e aqui a gente está vendo ainda a ganância. E ele diz que vem realizando intervenções
para tentar estabelecer a ordem e garantir ajuda humanitária aos habitantes e refugiados que buscam deixar a região. Quer dizer, até hoje ainda tem essa ganância lá, né? É por isso que a gente vê tantos refugiados, que vem até aqui para o Brasil mesmo, né? A gente sabe, até mesmo a Globo mostra uma propaganda de refugiados africanos, asiáticos, de vários lugares, principalmente da África, a gente vê, né? E de outros países também, a gente vê isso. Então, a gente está vendo aqui na nossa leitura que é uma disputa de poder político, né? Que é uma disputa de riqueza, de minerais, ambição, né? É uma ambição que ocorre nesse. Aí, pronto, aí aqui termina a República Democrática do Congo. Foi essa a leiturazinha pequena que a gente está vendo, mas bem chamativa a atenção, né? Bem profunda, assim, a leitura que... Aí tem agora a África de língua portuguesa. Então, as populações das colônias portuguesas de Angola, Moçambique, Guiné, Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe tiveram êxito em suas independências nos anos de 1970. Após décadas de lutas, elas se aproveitaram da Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal no ano de 1974, que colocou fim ao regime ditatorial e violento instalado por Antônio de Oliveira Salazar durante o período entre guerras. A Guiné-Bissau foi a primeira colônia a se libertar, seguindo de Moçambique e depois Angola. Em Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e de inspiração socialista, assumiu o governo, mas precisou enfrentar a oposição guerrilheira da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, apoiada por países capitalistas. Em Angola, o movimento popular pela libertação de Angola subiu ao poder com apoio de soviéticos e cubanos, sofrendo a oposição da União Nacional pela Independência Total de Angola e da Frente Nacional de Libertação de Angola, com a ajuda de países capitalistas. Esses grupos oposicionistas promoveram violentas guerrilhas contra o novo governo, com confronto armado, que se estenderam pelas décadas seguintes. Somente no início do século XXI é que Angola e Moçambique conseguiram acordos de pacificação e uma relativa estabilidade política com a recuperação econômica. Então, aqui é a África de língua portuguesa que ele está falando, né? Então, ele diz que a população das colônias portuguesas da Angola, que foi Moçambique, Guiné, Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tiveram êxito em suas independências aos anos de 1970. Quer dizer, o êxito quer dizer que foi bom, né? Eles obtiveram aquele êxito, foi bom a independência deles, né? Isso foi em 1970, após a década de lutas, quer dizer, já vinham lutando há muito tempo por a sua independência, né? Após, elas se aproveitaram da Revolução dos Cravos, né? Se aproveitaram dessa Revolução dos Cravos, que foi ocorrida em Portugal, no ano de 1974.
que colocou fim ao regime ditatorial e violento instalado por Antônio de Oliveira Salazar durante o período entre guerras. Então, esse período entre guerras que a gente lembra é aquele período que foi entre o final da Primeira Guerra Mundial, né? E entrando na outra. Aí, como é que se diz? Então, esse período que ele está falando, né? Aí, a Guiné-Bissau foi a primeira colônia a se libertar, segundo Moçambique e depois Angola. Quer dizer, por isso que ele disse que teve êxito, né? E foi bom, assim, êxito é uma coisa boa, né? Então, a Guiné foi a colônia a se libertar, foi Moçambique e Angola. Aí ele diz, em Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique era Frelimo, quer dizer, quem estava à frente, né? Frelimo. De inspiração socialista, que a gente sabe, né? Que tem um socialista, tem um capitalista, né? Então, era de socialista que assumiu o governo. Mas precisou enfrentar a oposição guerrilheira da resistência nacional moçambicana, que era o Renamo, apoiado por países capitalistas, apoiado por países capitalistas. Então, quer dizer, Moçambique teve que enfrentar esse processo, né? Moçambique socialista e teve que enfrentar o capitalismo, né? Foi a disputa, socialista e capitalismo. Deixa eu ver. Aí, em Angola, o movimento popular pela libertação de Angola subiu ao poder com apoio dos soviéticos e cubanos, sofrendo oposição da União Nacional pela independência total de Angola. Aí, depois veio a Frente Nacional da Libertação de Angola, com a ajuda dos países capitalistas. Esses grupos oposicionistas promoveram violentas guerrilhas contra o novo governo, confrontos armados que se estendiam pelas décadas seguintes. Somente no início do século XXI é que Angola e Moçambique conseguiram acordo de pacificação e uma seletiva estabilidade política, com recuperação econômica. Então, a gente está vendo aqui a África, né? Como ele fala da língua portuguesa. Então, estavam esperando, a década que eles queriam a libertação deles, tiveram êxito, mas mesmo ainda teve uns confrontozinhos, né? Ele disse, confronto armado, né? Oi? Eu só queria avisar que acho que falta 5 minutos. Então, vou ler. Falta a última parte aqui, vice? A África do Sul. Aí tem... Tá aqui, tá escutando? Marco Nilton, não. Tá não. Sai. De resistência. Sim, aí vou ler aqui mais um pouquinho. Tem mais... onde eu marquei vai dar. Até para onde eu marquei para ler. Então, vamos ver. África do Sul. Vamos ver aí. Aí, se cair, a gente já sabe, né? Mas é a última leitura essa daqui. África do Sul. Após se emancipar da Inglaterra, em 1948, a África do Sul passou a ser governada por uma minoria branca, que consolidou no país uma política segregacionista. Então, segregacionista, ele quer dizer discriminativa.
discriminativa isolada, né? Discriminativa isolada. Superatista, quando ele diz assim. Então, segregacionista. Então, o que é segregacionista? É discriminativa, isolacionista e separatista. Continuando. Denominada apartheid, que quer dizer separação. Em separação em africano, a língua local. Essa política impedia ao regime de casarem com branco, serem proprietários de terras ou participarem das eleições, obrigando-os a viver em zonas residenciais isoladas. Os brancos, que representavam 18% da população sul-africana, ganharam, assim, privilégio diante da maioria negra, correspondendo a 68% da população. Os outros sul-africanos eram mestiços, 10% asiáticos. Durante décadas, a oposição política ao apartheid, liderado pelo Congresso Nacional Africano, organização negra criada em 1912 e em 1950, lançou uma campanha de desobediência civil. Nos anos de 1980, manifestaram contra o regime estabelecido. Foram violentamente reprimidas pelo governo, o que provocou a imposição de várias sanções internacionais ao país. Então, essas sanções